boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Juvanaro para mais uma aula. Olha só, meus queridos, nós estamos hoje com a nova disciplina, Gestão de Pessoas. É praticamente, meus queridos, a Bíblia do técnico em recursos humanos, posso dizer assim, para poder fazer essa pequena analogia. Espero que vocês se dediquem bastante a este assunto, gestão de pessoas nas organizações. Nós vamos rever alguns assuntos que nós vimos na teoria geral da administração, ok, meus queridos? E vamos focar lá, meu querido diretor. Vamos focar o que nós vamos ver hoje. Olha só, meu querido e maravilhoso aluno, olha só o que o professor Gilvan, meus queridos alunos de todo Piauí, Alto Longar, meu grande abraço para Alto Longar, meu grande abraço aí para Beneditinos, meus queridos, grande alô aí para Juazeiro do Piauí, Novo Santo Antônio, São José do Piauí, também o meu grande abraço especial, maravilhoso, para Piripiri. Um cheiro, Andréia Azevedo. Um beijo para você, minha querida, linda, maravilhosa de Piripiri. E também a Rosário Alves, a Fabiana Rodrigues de Picos, Santos Campelo, Janiele Brito. Todos vocês, meus queridos, estamos aqui ao vivo para mais uma aula de gestão de pessoas. Lembre-se, pessoal, que este assunto, certo? Ele é crucial para vocês. Essa disciplina, ela vai dar um maior direcionamento para a profissão de vocês. Porque hoje nós vamos falar de aplicabilidade das habilidades de pessoas, as eras que a gente até trabalhou no curso técnico ou na disciplina Fundamentos de Administração. A gente falou sobre a era, certo? A evolução da gestão de pessoas. A gente vai falar disso hoje também, a gente vai falar do conceito, da aplicabilidade do processo de gestão de pessoas e também, no final, a gente vai fazer uma atividade de fixação do assunto. Professora Lidiane Lima, minha querida, que estava com saudade dessa professora sempre dedicada aqui conosco. Então vamos lá, meus queridos alunos. Vamos para que interessa, professora. Lembrando que nós vamos ter a gestão de pessoas 1, depois a gestão de pessoas 2. Olha só, professor Gilvan, trabalhar com pessoas. Antes de nós começarmos a nossa aula, professora Lidiane Lima, vou fazer duas perguntas que são muito pertinentes para vocês. Altos, o sinal aí voltou? Tá tranquilo, Altos? Tá dizendo aí que tá sem sinal, mas tá tranquilo, né? Porque a aula, Altos, só começava às 1h30, viu? Não se preocupe, você mandou a mensagem às 13h14, ok? Então, vamos lá. Vou fazer duas perguntas para vocês. Duas. E eu quero que vocês me respondam com propriedade. Você já se perguntou qual a importância das pessoas dentro da organização? Qual a importância das pessoas Já se perguntou qual a importância as pessoas têm nas organizações? Segunda pergunta, já analisou se tratar seus colaboradores como parte integrante e importante em sua empresa? Por quê? Por que as pessoas são importantes dentro da organização? Por que os colaboradores
é integrante, é importante na sua empresa? Por quê, meus queridos? Quero que vocês me respondam. Vamos lá, meus queridos. Ninguém quer participar? Beleza, beleza. Gente, depois eu vou passar aqui para vocês entenderem, ó. Preparando o terreno. Muita gente pensa assim, cara, qual a importância? Opa, beleza, a professora Lidiane chegou aonde eu queria. Se as máquinas são o cérebro, as pessoas são o coração de uma organização. São as pessoas que dão significado e intencionalmente ao labo. Eita, professora, show de bola, bem em cima do que você colocou. Que massa, professora, que show, parabéns, amei. Sempre sendo cirúrgica nas suas colocações. Parabéns, prof. Amei, 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 amei. Show de bola, prof. É isso mesmo, certo? Pro Andréia Azevedo, minha linda, maravilhosa, acompanhando aqui a aula conosco. Um grande abraço para o meu Piripiri, cidade maravilhosa. Então, meus queridos alunos, exatamente é o que eu estou colocando aqui para vocês. Olha só o que a professora Lidiane colocou aqui para nós. Se as máquinas são o cérebro, então as pessoas são o coração. Olha, temores das máquinas eliminar a necessidade do trabalho humano. Não se concretizou. Tudo isso que a professora acabou de falar aí, ó. Nunca as pessoas foram tão importantes na organização como hoje. Porque as pessoas são coração. Coração da empresa. As pessoas são o coração da empresa. Exatamente. Certo, meus queridos? Mesmo que eu tenha as máquinas, mas nós somos o coração. Tem algumas empresas, professora Lidiane Lima, que estão fazendo o atendimento humanizado e, ao mesmo tempo, automatizado, para agradar os dois tipos de público. Porque não tem, gente. As pessoas, às vezes, ficam morrendo de medo que as máquinas eliminem a necessidade do trabalho humano. Não vão se concretizar, porque as pessoas ainda são importantes para dentro da organização, porque tem um coração. Por que estudar gestão de pessoas? Por que fazer um curso técnico em gestão de pessoas? Por quê, professor? Olha só, pessoal aí de Jatobá do Piauí se conectando aí conosco. Meu grande abraço, meus queridos de Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, na unidade escolar João de Macedo Filho. Também a turma de São José do Piauí, da unidade escolar Evídio Nunes. Certo? Mandando meu abraço aí para vocês, meus queridos. Então, por que estudar gestão de pessoas é importante? Primeiro ponto, para que a gente possa entender. Primeiro ponto que eu trouxe para vocês. Olha como o ser humano é importante dentro da organização. Olha o ser humano como é importante dentro da organização.
E aí, meus queridos, por que estudar a gestão de pessoas? Vou trazer para vocês alguns pontos para compreender o comportamento humano. Olha, professora Lidiane, para compreender o comportamento humano. Por que estudar a gestão de pessoas? Para compreender o comportamento humano. Gente, tem gente que diz assim, lidar com pessoas não é fácil. E o técnico, o gestor de pessoas, ele vai compreender o comportamento humano para poder lapidar esse comportamento. Por isso que é importante estudar a gestão de pessoas. Vocês vão entender, vão fazer testes, vão estudar esse comportamento humano para poder compreender e tomar ações. Outro ponto, para conhecer sistemas, abordagens e técnicas capazes de ajudar na construção de uma força de trabalho motivada, qualificada, produtiva e saudável. Olha só a leitura. Para conhecer sistemas, abordagens, certo? E técnicas capazes de ajudar na construção de uma força de trabalho motivada. Vocês trabalham com isso, ó. Trabalho com força motivada, qualificada, produtiva e saudável. É isso que vocês têm que procurar como técnicos em gestão de recursos humanos, certo? Então vocês vão conhecer abordagens nesse curso, vocês vão conhecer técnicas, vocês vão conhecer sistemas, vocês vão conhecer uma série de coisas que vão ajudar. Deu para entender? Ajudar. Entendeu? Esses pontos de motivação. Certo, meus queridos? A questão da motivação. Tranquilo, meus queridos alunos? Conseguiram compreender, entender esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês? Por isso que é importante estudar a gestão de pessoas. Professor, por que estudar a gestão de pessoas? Para alcançar uma vantagem competitiva por meio de pessoas. Quer dizer, professor, que por meio das pessoas, uma empresa, ela consegue ter uma vantagem competitiva? Correto, meus queridos alunos. Perfeitamente. Pessoal aí de São José do Piauí. Vantagem competitiva, professor. Então, as pessoas como fonte de vantagem competitiva. Por que, professor, que as pessoas são como vantagens competitivas? Me explique melhor. Pessoas devem ter valor. Pessoas devem ser diferenciadas, difícil de imitar. Pessoas devem ser organizadas. Muitos especialistas consideram atualmente as pessoas que formam uma organização como fonte primordial de uma vantagem competitiva mais sustentável. Olha o que os estudiosos da gestão de recursos humanos dizem. Olha o que eles dizem. É uma fonte primordial de vantagem competitiva. Quem? As pessoas. Por isso que elas precisam ser valorizadas. Elas devem ter valor. Pessoas devem ser diferenciadas e respeitadas. E elas são difíceis de imitar. Pessoas devem ser organizadas. Então, vocês, como técnicos em recursos humanos, fazem isso. Então, o que seria a gestão de pessoas em si, professor? É um conjunto de técnicas, de recursos humanos que tem como objetivo o desenvolvimento do capital humano nas organizações. Ou seja, a gestão de pessoas é um processo que visa melhorar o desempenho desses colaboradores dentro da empresa, meus queridos alunos. Dentro das organizações. Então, nós não temos dúvidas no que estamos colocando. Não podemos ter nenhuma dúvida que está sendo colocada aqui para vocês. Então, meus queridos alunos, a teoria administrativa e a gestão de pessoas. Lembram que nós estudamos as teorias administrativas até nós chegarmos à gestão de pessoas? Vocês estão conseguindo compreender? Olha só, meus amados alunos. Até chegar à gestão de pessoas. Então, estamos aqui, ó. Vamos fazer a evolução. Homo Economics, lembra da teoria administrativa, quando começou a estudar sobre o capital humano.
Humano era considerado o quê, gente? Ser simples, era algo previsível, cujo comportamento não variava muito, antigamente era assim. O que incentivava as pessoas no trabalho antigamente? Era apenas incentivo financeiro. Se eu estou te pagando, cara, produza. Treinamentos eram ações consideradas suficientes para garantir uma boa produtividade. Então eu vou treinar. Você vai acochar o parafuso. Só isso. E eu ficava em constante vigilância. Tinha um cara que ficava em constante vigilância dentro das organizações. Ou seja, as motivações eram intrínsecas dos indivíduos. Não eram estudados. As motivações dentro da pessoa. Ou seja, isso aqui vem de dentro. Comportamento, ó, algo interno. Interno. Quando eu falo intrínseco, é algo dentro, interno dos indivíduos. Não importava para a empresa os sentimentos que você tinha, a motivação que você tinha. O importante na época, quando se trabalhava o Homo economics, o importante na época, meus queridos, era apenas essas questões de você, eu estou pagando, produza. Algumas empresas, professora Lidiane, ainda seguem essa metodologia antiga. Algumas empresas seguem isso, professor. Infelizmente, sim. Que usa uma metodologia que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Apenas isso. Olha só que horrível. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Apenas isso. Olha que chato isso. Algumas empresas utilizam esse tipo de metodologia. Por quê? Porque acham que o ser humano ele não tem sentimento, dão outro tipo de incentivo além de salário. Salário ele motiva, sim. Ele motiva. Mas tem outros aspectos também que motivam. O ambiente de trabalho, o clima organizacional, a cultura organizacional. Eu tenho certeza, se eu oferecesse 15 mil reais para o Isnaba, nosso diretor de imagem que se encontra aqui, para ele trabalhar numa empresa onde essa empresa é corrupta, tira merendas, desvia dinheiro de merenda de crianças e de paciente doente. Será que ele iria, mesmo ganhando bem? Com certeza não. Vocês estão conseguindo me compreender? Ah, eu estou ganhando, mas eu estou vendo muita gente passando fome por minha culpa, porque eu estou lá dentro, trabalhando e ajudando essa empresa a desviar dinheiro. Vocês estão conseguindo compreender? Às vezes, nem todo mundo pode trabalhar numa empresa onde há uma cultura organizacional ruim. Entendeu? Pode ir lá e tentar mudar a política da empresa. Mas é algo muito não fácil de fazer, certo? A professora Lidiane disse assim, com certeza, em muitas empresas, gestores ainda usam o autoritarismo para corrigir os colaboradores, infelizmente. Infelizmente. Então, meus queridos alunos, o Homo economics e o foco nas estruturas organizacionais, como era feito? O sistema era suficiente para garantir o resultado. Cara, eu estou te pagando. Então, esse sistema antigo era o que me importava, pagar funcionário. O ser humano era considerado um ser que analisava racionalmente as possibilidades das decisões, optando sempre por aquele que maximizasse seus ganhos financeiros. Entendeu? Tem um filme que eu já falei para vocês, Tempos Modernos. Tempos Modernos. Eu acredito que vocês já devem ter assistido esse filme preto e branco, certo? Que não tem voz, certo? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e é muito bom, certo? Para vocês entenderem o que era como eram as estruturas organizacionais antigamente. Então, a organização informal e o homem social foram considerados com o tempo. Foi reconhecida a complexidade do comportamento humano nas organizações. O aumento da produtividade não depende apenas da melhoria das regras, dos sistemas de trabalho, estruturais formais, mas também dos elementos relativos à efetividade, ou seja, fatores externos
e internos são importantes para manter um ambiente de trabalho mais produtivo, quando existem elementos que envolvem a afetividade, quando envolve o comportamento humano nas organizações, quando eu olho para o comportamento humano e considero esse comportamento humano. Jatobá diz, não canso de assistir esse filme, porque retrata muito bem tudo isso. Verdade, verdade, verdade. Isso é muito importante para dentro das organizações, certo? Muito importante. Então, meus amados alunos, estou mostrando aí para vocês esses pontos que são importantes para dentro das organizações que vocês vão ter que utilizar. Conseguiram entender? Deu para entender? Tranquilo? Não conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, são pontos cruciais. São pontos cruciais nesses pontos que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? São cruciais para que vocês consigam entender e compreender e fazer, certo? Que maravilha, pessoal de Jatobá aí estão conseguindo enxergar de uma maneira bem prática, porque já assistiram o filme, certo? Pessoal de Jatobá nunca cansaram de assistir esse filme, que retrata esses pontos importantes. Então a gente não pode, pessoal, turma aí de Jatobá, a gente não pode continuar utilizando essa mesma filosofia, essa mesma metodologia de antigamente. A gente não pode, certo? Então a gente não pode utilizar isso. Então, o que nós temos que fazer hoje dentro quando se fala em gestão de pessoas? Trabalhar a motivação, a liderança e o homem complexo, não é o homem mais econômico. O homem econômico é aquele homem que se incentiva através do dinheiro. Como eu falei para vocês, é o incentivo através do dinheiro. Com a evolução dos estudos da gestão de recursos humanos, a gente começou a sair do homem econômico e passamos a trabalhar o homo social, que é o quê? Que o homem se motiva por fatores internos e externos, fatores intrínsecos e extrínsecos. Ou seja, as relações humanas são importantes, a motivação do homem é importante. Então, houve o estudo através da psicologia. O estudo através da psicologia, ou seja, o homem está buscando ativamente a realização e o autodesenvolvimento no ambiente de trabalho, tendo direito a mais de autonomias, desenvolvimento de sua criatividade e aprendizagem organizacional. Como, por exemplo, a pirâmide de Maslow dizia que o homem tem as suas necessidades fisiológicas, precisa ser atingida, as suas necessidades básicas primeiros. Depois tinha a de segurança, que é a proteção, sentir-se fora do perigo, sem riscos. Depois, nós tínhamos as necessidades psicológicas, professor. Amizade, afeto, intimidade. E nós tivemos a de estima, professor. Prestígio, reconhecimento, conquista e a autorrealização, professor. A autorrealização, atingir o potencial máximo. Necessidade de autorrealização. Necessidades psicológicas. Necessidades básicas, elas precisam ser atingidas. Olha aí a evolução, gente. Onde se trabalha a questão da motivação, onde se trabalha a questão da liderança, onde se trabalha as relações sociais. Não só a questão financeira. Não só as questões financeiras, meus amores e meus amigos. Essas questões financeiras, que nós possamos pensar, existe uma questão financeira. Não é legal, certo? Nós temos, meus amados alunos,
que entender que essas questões financeiras, ela é sim importante, mas ela não é o principal dentro de uma organização, certo? Dentro de uma, existe N fatores. N. Agora, a falta dela, a falta do salário, se você atrasar o salário dos seus colaboradores, vai acontecer a desmotivação geral, a insatisfação, certo? A insatisfação. Só que a presença dela diariamente, ela não é um fator principal para a questão da motivação. Certo, meus amores? Então, isso é importante. Então, professor, depois que houve a evolução, nós entramos na teoria sistêmica e a relação dos recursos humanos. Ou seja, gente, a gestão de pessoas passou de motivação, da questão da liderança, do homem social, passou a preocupação agora para a retenção de pessoas. Eu consegui reter o meu melhor colaborador, cada vez mais capacitado, para trabalhar com tecnologias, com ambientes de incerteza, com o incremento da liderança e motivação. Ou seja, começa nessa época a descentralização da gestão de pessoal, com o entendimento que devem ter, além das antigas funções do RH, uma atuação no cotidiano de cada gestor. Ou seja, a teoria clássica trabalhou o homem econômico, só presta atenção nessa tabela. Motivada pelo dinheiro. Era a principal ideia da teoria clássica. Aí veio a teoria das relações humanas, evoluiu para a teoria das relações humanas. O homem social, motivada pelas relações sociais, pela questão psicológica. Aí depois nós tivemos a teoria comportamental, o homem administrativo, tomador de decisão, gestor. Depois nós tivemos a teoria do sistema, que é a teoria sistêmica. O homem passou a ser funcional. Os indivíduos agem e desempenham papéis importantes dentro da empresa. Sem eles, nós não conseguimos produzir, certo? De maneira correta. Então, passou a ter a ideia da gestão estratégica de pessoas. Utilizar de forma deliberada o potencial humano da organização para ajudar a ganhar e manter a vantagem sustentada em relação aos demais concorrentes do mercado, qual está inserido. Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, existem diferentes visões da função de RH. Então, existia a visão clássica, que o homem era visto como ser pequenininho, ó, ser bem pequenininho, tá vendo, ó? Ser pequeno. Nós temos a visão contemporânea, que é atual, visão atual, ser humano, ele suma importância para manter a empresa, certo? Então, olha a evolução, gente. Olha a visão, professora Lidiane. Olha a visão, meus queridos de Jatobá. Olha a visão que eu vou trazer para vocês, que depois eu vou explicar de maneira mais sucinta. Nós temos a administração de pessoal, que cuidava apenas de pagar salários, certo? Pagamento de salários, ó, pagamentos, ó. Pagamentos de salário, hora extra, certo? Era assim que era visto antigamente. Só isso, que eu estou te pagando. Aí depois veio a administração de recursos humanos, onde trabalhou um pouco da questão da motivação e liderança. Liderança. Depois veio a administração de pessoas, uma visão mais contemporânea. Depois veio a gestão de pessoas. Vocês estão conseguindo compreender que as nomenclaturas foi mudando. Por quê, professor? Se você vê o histórico, aqui, ó, em 1930, o que era o setor de pessoal em 1930? É algo trabalhista. Em 1930, existiu o pré-jurídico trabalhista, ainda existente uma legislação propriamente dita. Havia uma descentralização de funções, pessoas com qualificação instrumental era muito primário,
Perfil demográfico, existia muitos imigrantes europeus aqui no Brasil. Emprego de mulheres e crianças. Não existia uma legislação. Pessoas de 14, 13, 15 anos começavam a trabalhar. Recebiam por produção. Não existia uma regulamentação na lei. Não existia até 1930. Depois veio a criação, meus amores, da CLT. Conseguiram entender? Conseguiu compreender, meus amados? Dúvidas do que eu estou colocando aqui para vocês? Tranquilo? Há alguma dúvida? Então, em 1930 a 1950, gente, veio a legislação trabalhista para regularizar isso. Primeiros departamentos de pessoal. Então, o departamento de pessoal só cuidava disso, rotina, guarda. E aí começou a criação dos TRTs, dos tribunais regional do trabalho. Certo? Criou a questão do TRT, ó. Depois veio a criação do Tribunal Regional, muitos processos. Então, foi contratado muitos advogados, essa questão do teor burocrático. Depois veio aí a contabilidade. Depois veio a questão das leis. Direito trabalhista. Quando a criação dessa legislação trabalhista de direito, que foi o grande precursor dessa criação da nossa CLT. Consolidações da lei trabalhista. Quer saber tudo sobre direito trabalhista, quais nossos deveres? Professor, eu como técnico em gestão de recursos humanos, eu tenho que entender de leis? Deve, meu amado aluno. Você é obrigado a entender de lei. Você é obrigado a entender de lei. Conseguiu compreender? Você é obrigado. Você não pode jamais deixar de estudar um pouco de lei trabalhista. Legislação trabalhista é uma disciplina obrigatória para todo técnico em recursos humanos. Porque você, além de lidar com pessoas, você vai lidar com burocrático. Quer dizer que o burocrático não deixou de existir na vida de um técnico? Não. Você deve saber sim. Em 1950 a 1960 foi uma evolução tecnicista. Houve a implementação de numerosas de fábricas. Houve o conceito de sistema de recursos humanos, com a preocupação. O que ele se preocupava nas fábricas antigamente? Eficiência e desempenho, produtividade. Mudança de perfil de mão de obra, migração interna. Homens na metalúrgica, mulheres na tecelagem. Havia essas divisões. Dizia assim, olha, esse trabalho não é de mulher, é de homem. Esse trabalho, hoje não tem mais isso. É até proibido, vou até falar aqui para vocês, é proibido por lei, você dizer assim, não é um processo seletivo, ou seja, de recrutamento, colocar assim, precisa-se de recepcionista, somente mulheres, bonitas, e de rostos mais arredondados, e cabelos longos. Gente, não pode. Eu até já vi alguns processos seletivos em relação a esses processos seletivos, colocando a exigência somente homens, somente mulheres. Isso fere a própria legislação trabalhista, a própria Constituição Federal. Não pode haver discriminação por raça, sexo, cor e origem. Não vou pegar você para trabalhar conosco porque você é piauiense. Eu queria assim uma pessoa que fosse daqui e trabalhasse. Eu não vou contratar você porque você é imigrante. Você veio lá dos Estados Unidos. Lá da Europa. Não, gente, não pode haver esse tipo de discriminação. A nossa legislação não permite esse tipo de discriminação. Certo? Não permite. Então, tome bastante cuidado, meu amado aluno. Toma bastante cuidado com essas questões de tomar decisões e essas tomadas de decisões se tornar
discriminatória, certo? Tornar algo discriminatório. Deu para entender? Então tome bastante cuidado. Aí nós temos, professor, a abordagem sistêmica, que é o que é a mais atual. Não, não é a mais atual. Existem outras fontes mais atuais. Que eu estou fazendo a evolução aqui para vocês, das abordagens de cada um. Então nós temos a abordagem sistêmica. Primeiro cargo de gerente de RH começou a dizer assim, olha gente, a gente tem que criar um cargo, um curso técnico em RH, um curso superior de RH. Ó, vamos lá, a professora Lidiane disse assim, porém, professor, mesmo não podendo colocar os anúncios de trabalho, muitas empresas só contatam com base em determinados padrões, de forma implícita. Sim, sim, eles acabam fazendo isso de forma implícita justamente para não comprometer a sua empresa. Acontece, professora, eu não discordo de você. Mas, se for comprovado, for comprovado que há uma discriminação, o próprio candidato, certo, se sentir lesado, ele pode processar empresas, né? Mas qual o problema de eu processar uma empresa que está localizado em São José do Piauí? Eu sou de São José do Piauí, todo mundo me conhece. Aí eu pego, vejo de forma discriminatória, aí um comerciante conhece o outro. Pronto, nunca mais tu arranja emprego ali. Às vezes acontece, professora Lidiane, não sei se você concorda comigo. Você pega, processa uma empresa dessa por questões discriminatórias ou algo do tipo, ou questões de assédio moral, ou algo assim, nunca mais você consegue um emprego naquela cidade, certo? Às vezes acontece, certo? De forma bem explicitada, às vezes, de maneira explícita. Mas, né, a gente vai entender, né, essas questões, certo? Que não pode. Eu estou falando aqui o que não pode, mas na prática, às vezes, é totalmente diferente. O que nós não devemos fazer quando for gestores na área de RH é fazer o que é certo, meus queridos. Sim, professor, quem precisa de emprego acaba se calando com receio de ser prejudicado. Perfeitamente, professor. A gente acaba se calando por receio de ser prejudicado. Conheço bem, já vi essas questões, tá? Muito, muito, muito mesmo, certo? Eu mesmo, a gente se cala diante de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E infelizmente, professora, infelizmente, certo? Não discordo de você. Então vamos lá, vamos para a evolução. Evoluiu a relação sistêmica, professor. A relação sistêmica, certo? Então, nós temos abordagem sistêmica, aí veio após 1980 a 1990 as relações industriais integradas, onde eu misturava rotinas de pessoal, estrutura organizacional e comportamento individual. Foi a soma desses três. Em 1980 a 1990, houve a evolução para as relações industriais integradas dentro das organizações, onde estudamos a estrutura organizacional, as rotinas de pessoal e o comportamento individual. Tranquilo, meus queridos? Nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Não saiam daí, meus queridos alunos. Nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre relações industriais. Então, até já.